Em 2025, algumas empresas dobraram de valor, mudaram totalmente de patamar dentro do índice Bovespa e eu vou conversar sobre as 5 maiores altas agora com você até o dia da gravação desse vídeo, que acontece em 14 de dezembro de 2025. Lembrando, se a gente desse um passo atrás, a açaí estaria entre as 5 maiores altas até o final do mês de novembro e agora não está mais. Por isso, pode ser que as coisas mudem até o final do ano. Se mudar, eu me comprometo em gravar mais um vídeo comentando as mudanças ou a mudança que aconteça. Como vocês vão ver ao longo dos próximos minutos, não foram só um ou dois motivos que justificaram essas altas. Para elas estarem entre as maiores altas do índice, e realmente tem contexto macro que ajuda, tem algumas mudanças microeconômicas e tem muito das próprias empresas explicando essa alta em 2025. A primeira empresa que eu vou citar agora na gravação é a Cury. A Cury teve 126% de alta até o momento. Ela é uma construtora focada em habitação popular, atende o Minha Casa Minha Vida, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, para quem não conhece a construtora. Ela tem 3 fatores principais que explicam. A gente já tem, desde o governo anterior, do ex-presidente Bolsonaro, mudanças nas regras do Minha Casa Minha Vida que flexibilizaram aquilo que pode ser considerado como o maior valor para um imóvel entrar no Minha Casa Minha Vida e também a maior faixa de renda que uma família pode ter mensalmente para se caracterizar como apta a entrar no Minha Casa Minha Vida. Isso, obviamente, você aumenta o bolo que pode pleitear o Minha Casa Minha Vida, você aumenta a demanda por imóveis do Minha Casa Minha Vida em uma oferta que, por mais que seja muito vista pelos construtores, ainda é limitada. Então, dito isso, você tem um crédito imobiliário que funcionou em 2025, ela manteve uma demanda firme, mas isso é só um pano de fundo. Outras construtoras que também atendem Minha Casa Minha Vida não subiram igual. Então vamos para os 2 outros motivos que eu entendo que justificam a Cury estar com 126% de alta em 2025. Ela teve uma execução operacional muito boa, com cerca de 38% de crescimento da receita nos 9 primeiros meses do ano, com margem EBITDA de 24% e margem líquida de 20%, que não é pouca coisa para alguém que atende habitação popular. Geralmente você tem margens mais altas quando você atende o público de maior luxo, que aí sim aceita margens mais elevadas porque entende estar comprando algo mais diferenciado. E o terceiro e último motivo para explicar a alta da Cury em 2025 é seu caixa, que é muito bem visto pelos investidores. Ela tem 223 milhões gerados de caixa só no terceiro trimestre desse ano. Soma 26 trimestres seguidos de geração de caixa positiva e terminou o terceiro trimestre com caixa líquido de 450 milhões de reais. E o mercado premia previsibilidade e não só promessa, como algumas construtoras fazem. A segunda empresa que eu vou conversar com vocês é a Cyrela. A Cyrela também está dentro do setor de construção, mas é uma incorporadora que é focada mais no médio e alto padrão da população brasileira, também focada no eixo Rio-São Paulo. Na questão do que fez a Cyrela subir, quase 127% de alta até o momento, seriam 4 os principais motivos. Embora o ambiente macro não tenha ajudado tanto, porque os juros estão elevados, você tem um desincentivo a captar financiamento imobiliário por conta das parcelas maiores com os juros mais elevados, mas de qualquer forma a Cyrela tem participação na Cury e na Plano & Plano, por isso ela se beneficia um pouco indiretamente do Minha Casa Minha Vida flexibilizado. Um outro motivo é a questão da escala e do crescimento visível da Cyrela nesse ano de 2025. Nos 9 primeiros meses você teve quase 10 bilhões de reais em VGV, mais que o dobro de 2024, não é pouca coisa, realmente é um patamar bem mais alto. Você teve também uma melhora no resultado trimestral, que o mercado esperava que fosse um dos destaques do ano, mas surpreendeu, 609 milhões de reais de lucro no terceiro trimestre do ano, com uma margem líquida próxima de 29%, bem invejável, bem admirada pelos investidores. O último motivo que faz a Cyrela ser um dos destaques do ano é a desalavancagem, que mudou o risco percebido sobre a empresa. A dívida líquida caiu para menos de 9% do patrimônio, com backlog chegou a 9,6 bilhões de reais, com a margem futura acima de 36%. Então, a Cyrela usualmente era considerada uma empresa dentro da caixinha dos cíclicos. Agora, ela começou a ser colocada para uma caixinha de qualidade, junto com grandes chamadas blue chips aqui do Brasil, as maiores empresas, mais previsíveis, que acabam tendo uma dinâmica com um potencial de valorização a médio e longo prazo menor,
mas de qualquer forma a volatilidade começa a cair. A terceira companhia que eu trago para vocês é a Direcional. Também uma empresa do setor de construção, também focado na Minha Casa Minha Vida, 118% de alta em 2025 até o momento, focada no Minha Casa Minha Vida na região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, 3 estados de presença, acho que uma diferença em relação às outras duas companhias, mas uma execução muito bem recompensada pelos analistas ao longo do ano. Ela teve uma receita que cresceu quase 30% ao longo do ano, uma margem bruta que bateu 42%, recorde histórico da companhia, que foi renovado trimestre após trimestre, uma rentabilidade, um ROI anualizado que passou de 35%, algo muito bem recompensado por investidores ao longo desse ano, e um balanço que é avaliado por analistas como um risco financeiro muito baixo. O lucro trimestral de 230 milhões no último trimestre divulgado, terceiro trimestre, com uma margem perto de 20%, e uma dívida líquida ficou em torno de 4% somente do patrimônio. Então, em 2025, o mercado recompensou o fato da Direcional ter tido um ganho de eficiência e principalmente porque nos últimos anos ela vem mudando de patamar. A quarta companhia que teve a maior alta do Ibovespa é a Eneva, com 115% de valorização em 2025. A Eneva é uma empresa que ela é focada na geração térmica a gás natural, é uma empresa de energia integrada que atua no Maranhão, Ceará, Amazonas, Espírito Santo, Bahia, Roraima, portanto uma empresa com presença em diversos estados do país, no Nordeste e no Norte. Ela é uma empresa relevante no sistema de energia do sistema elétrico brasileiro. Ela subiu forte com uma lógica diferente das outras, explicadas em 4 principais pontos. Primeiro, teve uma discussão sobre segurança energética muito grande, que voltou com força. O contexto macro, portanto, colaborou com o contexto climático. Você teve resultados trimestrais bem positivos, que também mudam a visão de patamar da companhia. Ela teve um EBITDA no terceiro trimestre de 1 bilhão e 800 milhões de reais, algo que representa uma alta de 60% no ano contra ano e um recorde consecutivo pela 4ª vez. Portanto, a companhia tem surpreendido positivamente há mais de um ano os seus investidores. A Eneva teve uma geração de caixa que veio acima do que o mercado estava esperando ao longo do ano, pelas estimativas das principais mídias especializadas, um fluxo de caixa operacional de quase 2 bilhões de reais no último trimestre, acima do seu EBITDA. E, por fim, em um ano com juros altos e muita dúvida sobre o que está acontecendo com companhias mais endividadas, inclusive do setor da Eneva, a alavancagem dela caiu para cerca de 2,7 EBITDA, que, pensando no setor, quando a gente vê abaixo de 3, já é algo bem celebrado para os investidores. Portanto, ela está indo na direção correta, com um patamar considerado confortável para essa companhia. A quinta e última companhia com a maior alta do ano até o momento dentro do índice Bovespa é a Cogna, 261% de alta. A empresa de educação presente em todos os estados, é uma empresa realmente nacional do setor de educação, foi até o momento grande destaque do Ibovespa. O processo de turnaround tem acontecido de forma muito bem recebida por investidores e por analistas especializados do setor. O setor de educação estava totalmente esquecido por conta de uma questão envolvendo o quanto o aluno dá de valor para realmente o curso presencial e online depois da pandemia. Antes da pandemia, você tinha um movimento praticamente de quanto mais ensino à distância, mais valorizada era a ação. Depois, isso começou a ser invertido e os alunos começaram a questionar. E você ainda teve a questão financeira, porque atualmente, quando a gente pensa em momentos de crise aqui no Brasil, a gente vê de forma recorrente uma preferência por deixar de se pagar a conta da educação. Você não deixa de pagar água, você não deixa de pagar luz, aluguel, você deixa de pagar primeiro a questão da educação. Por isso, esse setor ele é mais sensível a momentos mais críticos, como foi a pandemia e como foi a crise de 2015, 2016. A Cogna e as outras empresas de educação sofreram muito nos últimos anos, eram tidas como uma das maiores, mais positivas, mais promissoras. Ela tem uma correlação positiva com governos do presidente Lula, o setor tem essa correlação positiva, que é um governo visto como alguém que prioriza muito a questão da educação e tenta dar um acesso maior para a população brasileira. Mas vamos lá, não foram todas as empresas de educação que subiram, por isso tem fatores que são exclusivos da Cogna. É que ela sai de prejuízos nos últimos anos
para um lucro de 192 milhões de reais no terceiro trimestre. Então, realmente, ela prometeu que ia fazer mudanças na sua execução e isso trouxe resultados financeiros. E ela tem 405 milhões de reais em lucro acumulado no ano de 2025. O EBITDA recorrente dela chega a 1,5 bilhão de reais nos 9 meses, com um caixa livre de 584 milhões, bem mais confortável de que alguém que estava dando prejuízo. A dívida líquida dela cai para 1,1 EBITDA, menor nível em quase 7 anos, não é pouca coisa. Em um setor que vinha a ser muito questionado, ela mostra, olha, não é que a gente só melhorou, a gente está de forma muito mais segura. E, mais uma vez, em um ano onde com juros elevados, a gente vê muita gente questionando níveis de endividamento. Então, o padrão das maiores altas do Ibovespa até o momento, ele é muito claro. O mercado ele premiou execução, margem, caixa, endividamento mais baixo e principalmente a previsibilidade. O mercado sofre muito com a volatilidade dos últimos anos da Bolsa Brasileira e as empresas que têm conseguido passar um pouco a parte dessa volatilidade de contexto macro, de mudanças de regra, foram premiadas com as maiores altas do ano. Isso fica muito evidente quando a gente olha para o outro lado. As empresas que mais caíram no ano, mas aí você tem que assistir o próximo vídeo.